Hoje a gente vai ter um momento muito confuso pra quem não segue lá no Instagram, porque eu vim aqui falar pra vocês um pouquinho de um anime que não foi indicado por ninguém. Eu tenho a minha lista pessoal e ela tá muito abandonada. Então, ano passado, não foi no começo do ano, eu fiz as minhas metas de anime, eu não cumpri quase nenhuma, porque literalmente já tinha começado o ano, então foi bem socorro. Mas dessa vez eu comecei no começo do ano, então eu vou estar trazendo vídeo de 2 dos animes da meta que eu achei que seria super legal pra vocês. E se você não segue a gente ainda lá no Instagram, estamos lá como canal Otaku Something, temos stories com uma relativa frequência e eu postei as metas desse ano lá também, então vai dar uma conferida. E a gente vai falar um pouquinho de Kuroko no Basket, que é um dos animes da minha meta. E eu, pessoas, eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something e bora de Kuroko no Basket. Gente, eu simplesmente peguei esse anime pra ver porque era um dos clássicos, era um anime de esporte e eu tinha visto o Haikyuu que eu gostei bastante. Aí eu comecei a ter acesso a alguns animes de esporte. Tem algo que me incomoda muito nesse estilo, porque a gente sempre tem novatos que estão assim, não sei nada, de repente, pá, tô na melhor equipe. E foi graças a esse novato, sabe? Eu acho meio forçado no geral. Só que eles ensinam muito sobre esportes e outras atividades físicas, que a gente pensa esporte, a gente pensa em bola, não é só isso, esporte. Então eles ensinam muito sobre atividades físicas no geral. Tem esportes que, tipo, eu odeio vôlei, eu aprendi bastante. Aí eu pensei assim, cara, quando eu era pequena, eu achava legal pra caramba esse povo jogar basquete. Eu com certeza vou me divertir nesse anime. Então eu fiquei assim, bora ver. E a gente começa falando do Kuroko, que ele é basicamente um homem fantasma. Tinha uma equipe que era muito foda, em que todo mundo lá era fodástico. Todo mundo era incrível, porque era uma escola que acreditava em fortalecer os dons que as pessoas já tinham. Ou seja, se você é forte em fazer A, eles não iam fazer você fazer B, você ia ficar fazendo A. Porque se você era incrível aqui, você ia ficar mais que incrível. Você ia ser o cara em fazer A. E aí, quem faz B? Uma pessoa que seja boa em fazer B. O que significa também, se você é aquele cara que tá sempre no banco, você vai viver e morrer no banco, ok? Você não vai ser um titular. Por quê? Eles vão colocar os melhores jogadores, eles não tô nem aí. Eles não vão rotacionar um negócio ou fazerem um reserva da hora, que tipo assim, essa ideia é ruim com aquele jogador. Não, eles têm outras pessoas boas, mas aquela é a equipe. Aquele é o time. E aí o Kuroko é um cara que ninguém se lembra que tava naquele time. Todo mundo achava que ele era um rumor, que tinha um sexto homem e um homem fantasma, porque tem um limite de pessoas dentro da quadra. E esse limite não é só máximo, ele é mínimo também. E você tem que ter aquele número de pessoas na quadra. Então, assim, a gente tem 5 pessoas fodas e tá faltando um cara. Sei lá, um mano aí do banco jogava, talvez eles revezavam e vai saber quem era. Não, era um cara fixo e era um cara forte também. Só que ele é forte em esconder a presença dele. O Kuroko é um cara que ele é baixo, ele é magro, ele não tem uma presença muito significativa. Ele é do tipo que você olha na cara e esquece, e você olha na cara e pensa assim, nossa, parece com 15 outras pessoas que eu conheço. Essa pessoa. Só que ele ama basquete de verdade. E graças a ele ser tão invisível assim, ele é ótimo em passes. Ele é incrível em passes. Então ele nunca vai fazer um bom ataque, nem uma boa defesa. Você não vai dar um ataque, ele tá ali, talvez você tropece nele. Mas graças a isso, ele usa todo esse negócio de ser meio invisível pra fazer passes incríveis. E com isso, você tem um jeito de perfurar a defesa do inimigo e armar jogadas excelentes usando o Kuroko. Porque ele dá uns passes, tipo assim, cara, nem é um passe, o cara dá um chapuletão na bola, a bola tá aquele pá, pá, pá. E aí o cara fica assim, tipo, a bola não tava na minha mão há 3 segundos atrás, ele olha pra trás e não vê nada, né? Porque o jogador de basquete é tudo alto, o Kuroko é meio tampinha, né? Olha assim, que foi isso, senhora, senhora? Foi o Kuroko, ele vai lá e dá uma chapuletada na bola, a bola sai correndo. Correndo é muito difícil a bola. A bola sai rolando e vai parar perto de algum lugar, alguma pessoa da equipe. E ela não sai bem rolando, ela sai quicando, tá entendendo? Mas ela chega na mão de outra pessoa da equipe, ou às vezes ele pega a bola mesmo e faz assim, ó, puc, puc. Então ele é muito bom em fazer isso, e graças a isso ele é uma arma incrível, só que como ele não chama atenção, e ninguém fala sobre ele, porque todo mundo quer ver as grandes estrelas do time, ele simplesmente consegue seguir nessa vida, mas ele gosta de fazer parte, ele gosta de levar a time à vitória, vencer tudo pra ele. Só que aí chega um ponto que ele acredita que, simplesmente, ele não acredita mais no que a escola dele acredita. Tipo assim, o foda tem que ficar mais foda, e quem não é foda fica no banco, ou nem participa. Ele acha que se, ao invés de cada um lidar só com as próprias forças, eles aprendessem a ser medianos no que eles são ruins e eles armassem as coisas juntos, em vez de simplesmente dependerem do Kuroko pra ficar jogando pra quem tá mais disponível, eles fazendo o que eles fazem de melhor desse jeito, simplesmente eles acreditam
que os fortes são fortes e ponto. E o Kuroko não acredita mais nisso. Ele acha que dá pra unir pessoas que são boas ou medianas e fazer um time mais que excelente. Ou ele podia juntar aquele time de excelente e fazer algo mais foda ainda, só que o cara não vai fazer isso. Então ele simplesmente vai pra um time que ele é ok, ele se destacou, mas ele não tem nenhum grande destaque no time. O time se destacou. Ou seja, é um time que funciona muito bem em termos de trabalho de equipe e vontade, pra ver que eles têm. Só que eles não chamam atenção particularmente pra ninguém. Até porque todo mundo tem a mesma cor de cabelo. Então, obviamente, não são os protagonistas. Porque todo mundo que é protagonista nesse anime tem o cabelo colorido. E é isso. Pois é a tristeza dos NPCs dos animes. Mas, enfim. E aí o Kuroko entra nessa equipe. Ele entra por um milagre, né? Porque, tipo, ninguém leva fé nele. Só que aí acaba que, conforme ele vai fazendo as coisas, o pessoal percebe que ele é incrível nos passes. Começa a usar isso nos jogos, então ele logo vira um titular. Outra pessoa que chama atenção é o Kagami, que ele é ao contrário do Kuroko. Ele é muito mais alto do que uma pessoa normal. Ele simplesmente chama atenção a longa distância, porque ele é realmente um cara muito alto. Ele deve ter mais de 2 e pouco. E aí ele simplesmente é muito forte, e mesmo sendo tão forte, ele é rápido e ele é ágil. E ele respira basquete. Ele veio do exterior. Então, assim, ele tava estudando basquete nas raízes nos Estados Unidos. Então, ele é um cara, assim, que respira basquete. E ele quer chegar no ponto onde ele vai enfrentar os caras mais fodas dos outros times. Só que, como a galera que era do time do Kuroko pegou as escolas mais fortes, a escola mais forte, que parecia promissora depois disso, era onde o Kagami se enfiou, que é onde o Kuroko está. Então ele tá ali bonitinho, e o Kuroko chega a desafiar ele pra uma partida, e aí o Kagami fica esperando, porque parece que ele manja de basquete, ele fica assim, não, eu sei que eu não vou ganhar de você. E aí o Kagami fica, cara, esse mano não parece um jogador de basquete, ele não leva a sério, ele é só um idiota. E aí a hora que ele sincroniza com o Kuroko na quadra, ele vê que, cara, eles conseguem fazer jogadas incríveis juntos. E o Kagami tem potencial pra ser tão bom contra os meninos do time, que eram do time do Kuroko. E ele vai usar isso, combinado com o Kuroko, combinado com o fato de que é um time que funciona como time e não vários astros separados que por acaso estão juntos. Isso dá uma diferença do caramba. Você percebe quando a energia tá boa, mas porque cada um tá emanando uma energia boa, ou quando o grupo inteiro tá em festa. Isso dá pra sentir. Então, eles simplesmente estão num time que tem essa energia, enquanto o time que os outros meninos estão basicamente tem essa de, tem o astro e tem o resto. Dá pra sentir isso. E aí os meninos vão tentando subir juntos nessa vida. Eu gostei da premissa do anime, eu gostei desse esquema de eles têm, assim, fases de boss pra passar, porque eles começam lidando com um dos meninos, que era o segundo mais fraco. O Kuroko é o mais fraco em termos de que ele só faz passe. Depois era esse cara que não tinha um estilo próprio, mas que ele era excelente. Ele via sua jogada uma vez, ele imitava. Mais rápido, mais forte, melhor. Essa era a habilidade dele. Mas cada um dos meninos tinha, tipo, esse aqui só arremessa, esse aqui só faz enterrada, sabe? Cada um tem uma pegada muito mais específica, então por isso que eles eram mais fortes. E esse menino era zoado junto com o Kuroko. Então o Kuroko tá aqui, ele tava aqui pros meninos, mas na verdade o cara tava bem abaixo dos outros meninos do time. Então, meio complicado. E aí eles vão ter ele como adversário, vai ser bem interessante. A gente também vai ver o fato de que todos eles admiram o Kuroko e respeitam o Kuroko, mesmo ele só fazendo passes. Então, os meninos querem ele no time, porque ele é tipo uma arma que falta, mas ele tá ali, ele vai ficar com a galera do Kagami e ele começa a jogar pros meninos. Eu não acredito mais que vencer é tudo. Eu acho que se a gente fortalecer a equipe, dá muito mais. Isso era algo que a gente era incapaz de fazer, porque a gente só tem astro. A gente tinha uma equipe feita de astros e cada um só tava se desenvolvendo pessoalmente. Não tinha esse quê de somos uma equipe. E isso pro Kuroko pegava. Então, isso foi toda uma pegada muito da hora, eu gostei muito. E tem um problema. No último episódio que eu assisti, eu tô literalmente no começo do anime, tá? Isso não é a review final do anime de forma alguma. Eu vi 12 episódios desse anime. E um dos últimos episódios que eu vi não foi o último, acho que foi o 9º ou 10º. Simplesmente a gente tem vários passes que eu nunca ouvi falar na vida. Por que eu nunca ouvi falar na vida? E tipo assim, tá bom, a gente teve passes que eu nunca ouvi falar na vida e normalmente quando isso acontece e não foi explicado em treino dos meninos, o técnico explica pra alguém que não manja. Pelo menos Haikyuu usa muito disso. E ali não tem explicação. Então eu vi 2 ou 3 nomes de não passes, mas jogadas, tá? Não foi passe, foram jogadas específicas. E eu não sabia o que era, não sabia nem como funcionava. E a gente tem pontos diferentes dependendo da distância que você tá, tipos de jogadas diferentes. E aí a gente ouviu o nome que aquela jogada tem sem saber o que em essência é aquilo. Logo, eu não aprendi bulhufas. Não que eu esteja assistindo anime pra aprender altas coisas, né? Pô, ensinam altas coisas, mas nossa, vou estudar basquete vendo anime. Não dá muito. Dá uma abertura, mas não é isso, entendeu? Só que por que eles não explicaram pra gente um pouco melhor sobre esses tipos de jogadas diferentes? Eu acho que faria toda a diferença. Tipo, não, aqui vale assim, assim, assado. Eu sei que eles não têm novatos no time deles. O que explica o time tá indo tão bem. Só que tem a galera do primeiro ano que não jogava, tipo, o Kagami e o Kuroko. Então, assim, tem que ter alguém novato lá. Eles podiam ter feito alguém novato, mas carismático, e ficar explicando pra esse cara, pra quem não manja nada de basquete, tipo eu, entender o que tá acontecendo. Então, assim,
Demorou um pouco pra eu entender quantos tempos tinham, demorou um pouco pra eu entender qual que era o sistema. Eu ainda não sei posições específicas, se é que eles mantêm posições específicas. Eu não entendi a estratégia deles em vários pontos, até porque o que eles mais usaram nesses últimos episódios foi Kuroki e Kagami, e aí eles saem um pouco e a gente dá uma segurada aqui e depois eles voltam. Foi isso que foi usado até agora. Então, eu tenho dificuldade de saber o que cada um é bom, a gente tá aprendendo isso agora, porque o anime tem muito chão pela frente. Mas, cara, eles falaram 2 ou 3 nomes de passes e eu fiquei assim, droga é essa? Eu não sei o que é isso. Ah, é isso aqui? Mas qual que é? Qual que é a pegada disso? Com que frequência isso acontece, sabe? E era algo que em Haikyuu, por exemplo, a gente tinha com uma certa frequência. Então eu espero que conforme o anime avance, ele não esqueça de explicar o que tá acontecendo pra quem não sabe o que tá acontecendo. Porque eu senti falta de ter algumas explicações básicas ali e, no geral, eu consegui ignorar bem elas, mas na hora que eles começaram a falar nome de passe, aí eu fiquei assim, pô, eu já tava tentando entender como tava funcionando o jogo. Aí agora vocês vão me tacar nome de passe que vocês nunca mostraram antes, nunca explicaram antes. Então eu espero que eles comecem a explicar o que tá acontecendo em treino pra gente engajar melhor no que tá acontecendo na partida e se sentir ali melhor. Mas no geral o anime tá indo bem. Porque eu sinto como se tivesse vários boss pra enfrentar todo o time anterior do Kuroko, pra enfrentar cada um numa escola. Então a gente vai ver como é que eles vão subindo. E aí eles já saíram daquele momento que é só o Kuroko e o Kagami e agora eles estão mostrando que o resto da equipe também é bom. E eles vão começar a investir no todo. Então tá indo pra um lugar muito bom. Só que eu realmente queria um pouco mais de explicações nisso aí, porque eu tô sentindo falta. Mas enfim, essa foi basicamente minha primeira impressão de Kuroko no Basket, porque todos os episódios não é nada pra esse anime, e esse Kuroko Basket tem muita coisa mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado e eu espero voltar pra falar mais desse anime em breve. Enfim, se você gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Bye, bye!